Vamos começar? Ora, Porque Isabel, essa vamos voz começar. Você quer. Deixa eu só avisar uma coisa aqui. A Blandina, ela deve estar no consultório dela, por isso que ela deve estar com a câmera fechada. Provavelmente tem paciente com ela, que ela atende hoje até umas 8 horas, mas ela ficou de ouvir. Então, como ela é fisioterapeuta pélvica, ela deve estar restrita lá por algum motivo, tá bom? Tá todo mundo aí? Vou ela fazer uma chamada respondeu, em breve. ela está de pijama e por isso que está. Ela respondeu. Respondeu? Então, só vou fazer uma chamada rápida aí. Você só levanta a mão aí, aparece que Ok. para eu saber. Camila, Marcilene, Solânia. Solânia tá não, né? Deixa eu ver se a Solânia tá ali na carinha. Não. Amanda não tá, Andréia tá, Blandina tá, Joelma tá, Kelly tá, Liam e a esposa também tá ali. Tá faltando a Sam e a Sandra. Tá faltando 4 pessoas, Isabel. E a Juliane falou para mim Tem assim um que casal ela. ali que eu não sei quem é. Hã? Não tem o nome deles. Um casal. É o Liam, mas a esposa. E a Luana. É Liam e Luana. Não tem o nome deles. E eu tô te falando que é o Liam e Luana. Ok. Bem-vindos. Tá faltando 3 pessoas e provavelmente vão aparecer no final. Mas podemos seguir, se você quiser. Vou deixar com você a Não, palavra. você não tem gravação? Eu tenho, mas aí você vai conseguir mandar para você, vai conseguir passar, compartilhar aí? Será? Eu acho que vai ficar difícil para você. Eu mando no grupo depois. Pode começar a sua aula. Você disse que queria fazer uma abertura, é isso que eu entendi. Sim, com um vídeo, mas aí você teria que compartilhar. Eu acho que vai ficar difícil para você compartilhar esse vídeo. Então, deixa que depois eu mando para eles no grupo. Tá tudo bem. Ok. Eu Então, vou, vamos começar. vou Tá? desligar o microfone. O que eu quero avisar vocês é que, quando eu começar, vou desligar, vou desativar o microfone, que será ativado depois, quando encerrar a palestra, para as perguntas e respostas. Estarei totalmente disponível, mas na hora da fala, da apresentação do trabalho meu, né, da minha contribuição, não pode haver interrupção. Então, eu tiro o microfone. Ok? Espero que vocês entendam. Uma boa noite. Começando. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que aquele que vem volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos a raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. O tibetano, a grande vocação. Eu sempre abro meus trabalhos na linha do ocultismo com o grande Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. Os mistérios do Egito. Ó alma cega, arma-te com a tocha dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu duplo luminoso.
tua alma celeste. Segue esse guia divino e que ele seja teu espírito, pois ele tem a chave das existências passadas e futuras. Apelo aos iniciados, segundo o Livro dos Mortos, que tem a ver com o nosso trabalho, com todo o ocultismo, todas as chaves que nós procuramos obter dentro da astrologia, do tarô, da numerologia, das ciências ocultas. Apelo aos iniciados. Escutai em vós mesmos e olhai no infinito do espaço e do tempo. Lá ressoam o canto dos astros, a voz dos números, a harmonia das esferas. Os astros, a astrologia, os números, a numerologia, e a harmonia das esferas, as esferas do tarô, da Cabala. Cada sol é um pensamento de Deus e cada planeta um modo desse pensamento. E para conhecer o pensamento divino, ó almas, que desceis e subis penosamente a rota dos 7 planetas e de seus 7 céus. Que fazem os astros? Que dizem os números? Que rolam as esferas? Ó almas perdidas ou salvas, eles dizem, eles cantam, eles rolam vossos destinos. Eu trabalho com tarô, com numerologia, e quando encontrei os trabalhos de Hércules, entrei nessa astrologia que vem de Alice Bailey, inspirada pelo mestre, o tibetano, o Jolkul. E é a partir de Alice Bailey e Madame Blavatsky que começou todo o movimento ligado aos mestres ascensionados, a fraternidade branca. E quando eu encontrei Hércules, me tomou completamente. Eu nunca trabalhei com astrologia. A partir de Hércules, houve uma revolução na minha vida, porque todos nós somos o louco do tarô, fazendo a jornada do herói pelos 22 arcanos, terminando com o louco 22, que é o louco sábio, aonde ele se sente em casa no mundo. Em qualquer lugar do mundo, ele está em casa, né? Mas a astrologia é Hércules, que é a iniciação humana e solar. E que Alice Bailey nos trouxe como o pós-Helena Blavatsky. A grande mãe do ocultismo nosso ocidental é a Madame Helena Blavatsky, né? A que nos legou a doutrina secreta, Isis sem véu, e A Voz do Silêncio, que é um livro fininho, mas é mais difícil do que a doutrina secreta e Isis sem véu. Por quê? Porque a voz do silêncio, ou você ou não adianta ler, é fininho. Mas é um apelo para você voltar à casa do Pai. Vocês têm que se adaptar à minha forma de falar. Porque, como eu venho de muitas vivências, de muitos lugares, as coisas vêm e voltam, mas no final fazem sentido. Então, quando eu falo a jornada do herói do Hércules, que é a mitologia grega, é a iniciação humana solar. E Alice Bailey depois escreveu De Belém ao Calvário, que é a iniciação do Cristo, as 5 iniciações do Cristo. Se der, eu já fiz essa proposta para a Beth,
para a gente associar a iniciação humana e solar, a iniciação do Cristo, de Belém ao Calvário, às cartas do Cristo, que é uma publicação em relação a todas as outras obras que vêm do final do século XIX e início do século XX, se estendendo durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. E depois vem agora a Aurélia Jones, com Telos, e mais dentro dessas publicações da Alhambra, editora Alhambra, Alhambra não, tá aqui, Almenara, Alhambra é outra coisa, tem a ver. Almenara, a editora Almenara. E o que é que eu encontrei na editora Almenara? Aurélia Luiz Jones, Telos e a Dama. Esses 3 livros me foram dados pelo meu médico cardiologista aqui em Aracaju, tem 5 anos que estamos morando aqui, e que transformou minha vida. Porque todos esses caminhos, que é a busca de Hércules, eu queria algo novo, algo que mudasse completamente a minha vida. Como se fosse a torre. Não há o novo sem a torre. Eu vou falar também en passant no tarô. É impossível, porque eu trabalho com símbolos. E Telos foi exatamente isso que aconteceu comigo. Me botou no aqui e agora, no futuro. E eu quero estar de volta para casa. E a jornada de Hércules é a jornada do autoconhecimento, do processo de individuação, para que Jung fala tanto, que em todos os caminhos espirituais, que tenhamos cuidado com essa questão da anulação do ego. É preciso que entendamos bem o que é a anulação do ego, quanto dito por aí superficialmente. Porque não existe voltar para casa, não existe evolução se você não cumpre a função das encarnações. Somos seres encarnados e a nossa espiritualidade deve ser na carne. Jesus fez isso até os 33 anos. Ele viveu na carne tudo que ele teria que viver. E um avatar, e todos viveram a carne, o processo da encarnação. Então, é preciso que encaremos de frente, mas com alegria, com saúde, com esperança, as nossas encarnações, as nossas mazelas, para transformá-las no ouro alquímico e voltar para casa. O nosso propósito é voltar para casa, mas o propósito de Hércules é o processo de individuação até aonde ele chega em Sagitário. Mas quando ele entra em Capricórnio, a sequência de Capricórnio, Aquário e Peixes, quando encerra o zodíaco, ele se torna o servidor. Mas até Sagitário é o processo de individuação. Não adianta, nós não escapamos disso. E é esse instrumento de trabalho que é a nossa carne, que é o nosso plano físico, que vai nos dar as condições necessárias para que os outros corpos evoluam. Então, cada signo corresponde a uma batalha de Hércules dentro do seu processo de individuação naquele desafio que está no signo. É uma obra extraordinária, magistral, de Alice Bailey, que ela não, o livro terminou porque os discípulos dela pensaram as palestras, as conferências dela, que eram de Hércules. Mas a escrita mesmo ela não terminou porque ela morreu no meio do percurso, né? E inspirado pelo tibetano, que é o Dzogchen, que foi discípulo do Kutumi, do segundo raio.
os mestres da fraternidade dos mantos dourados, que é o segundo raio, que é Buda, que é o Maitreya, que é o Kuthumi, o tibetano, todos eles são do raio dourado. Então, na verdade, o raio dourado não se encarna muito. Nós visitamos aos mestres da sabedoria no segundo raio. Vamos ao segundo raio para beber da fonte, para receber as inspirações, né? E então, quando você trabalha com Hércules, você está trabalhando aquilo que vem Telos e propõe o novo. Muda-se de paradigma dentro de como se trabalha, como se fala sobre a espiritualidade hoje e, sobretudo, como vivemos na carne, no dia a dia. É como o Adama diz, Telos não está fora. Você não tem que ir a Telos. Telos está dentro de você. Eu vou falar o tempo todo, vou fazer referências oportunas dentro do trabalho de Hércules, né? Mas voltando ao nosso velho Hércules, que é assim que eu chamo, você pode ter nascido em um signo, mas você, enquanto aquele signo, uma etapa da sua vida, pode ser ano a ano, 3 anos ou 10 anos, depende do seu karma. Você está dentro do desafio de outro signo. Você pode ser, por exemplo, eu sou ariana, mas eu estou vivenciando agora, plenamente, e mais de um ano, aquário. Porque aquário é a absoluta solidão. A beleza de aquário, que é extraordinário o trabalho dela em aquário, é que quando você vai e faz o trabalho, vem as pessoas e dizem, mas até eu faria. Em qualquer campo, em qualquer área. Nós temos os 4 corpos, nós temos os 4 planos. E ninguém evolui só em um plano. Um plano que você realiza, ele faz os outros evoluírem, facilitar a sua evolução. E então, a não compreensão, você já não está mais nesse mundo, estando no mundo, a sua linguagem muda, a sua fala muda, a sua percepção, você vê as coisas. Não há mais ilusão no sentido altamente positivo. Não queremos mais ilusão, queremos ver, queremos saber, mas para servir, para ajudar. Então, as pessoas, você começa a ficar estranha, meio pesada, meio maçante. A Alice Bailey fala isso em Aquário. Como ela descreve Aquário? É notável. Então, não é fácil quando você já passou por tudo. Vocês imaginem que, de alguma maneira, todos nós, não vamos falar agora, porque é a etapa final do trabalho da Beth, né, com a equipe que se somou a ela para realizar esse trabalho. Quando você chega, já começa, deixa, eu vou e volto, é assim mesmo, tá? Se precisar eu voltar, volto. Mas quando você chega em a Hidra de Lerna, você vê a política internacional. Ninguém venha me dizer que não é para falar política. Você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. Como você vai vivenciar, experienciar isso, aí vai mostrar a sua evolução espiritual. Mas ver, saber e entender é importante. Então, você vê o que é. Não passou o que é a Hidra de Lerna. Não passou. Você vence uma dificuldade, ou seja lá o que for, uma guerra, um presidente, seja lá o que for, aparecem outros e vão aparecer. Até que chega a Covid. A Covid foi a nossa passagem pelo rio Estige, dentro da Hidra de Lerna.
A horrenda cabeça mostrou todas as suas serpentes e todos os seus dentes. Passamos pelo rio Estige. Mas quando você atravessou o rio Estige, que foi para o outro lado, eis a nossa questão, a humanidade como um todo. E agora? Eu vou correndo voltar para os meus velhos hábitos? A gente está vendo um frenesi muito grande. Festa, festa, festa. Ninguém quer parar para pensar qual foi a lição. Vocês reparem que toda a obra da Alice Bailey, no final de cada signo, o mestre de Hércules pergunta qual foi a lição, né? Então, nós estamos nesse período. Para ver o período de Capricórnio, onde você sobe a montanha da visão superior, encontra a si mesmo para perguntar: o que é que eu quero? É quando você atravessa o rio Estige e vai para o outro lado. A quem eu sirvo e para quê? Essa é a questão, que é o 15 do tarô, que é o diabo, né? Se chama diabo. Mas é a quem eu sirvo, o 1, que é o mago, e o 5, que é o papa, né? O 15. Mas que forma o 6 ocultamente, 1 mais 5, 6. Os amantes, a encruzilhada, a quem eu sirvo e para quê? Eis a questão inicial de toda essa jornada do Hércules. Então, quando ele começa, primeiro tem a observação dos mestres da grande fraternidade, dos senhores do karma, os anciãos do tempo, olhando o caminho da humanidade e vendo aquela luz. E o ancião dos dias, ele pergunta ao mestre: quem é aquela luz trêmula que caminha insegura? É um discípulo, é um ser que procura a evolução, procura a si mesmo, procura se conhecer. Ainda a luz é trêmula, é titubeante. E está dito por Alice Bailey: os mestres não se interessam muito, não é que não se interessam, não é a hora para ele se dedicar e assumir aquele discípulo, que ele não está pronto, ele não vai nem reconhecer, nem saber. Ele é alienado de si mesmo, então não tem como começar um trabalho. É ele que tem que chegar e bater uma porta, não importa qual seja a porta. O que importa é que o trabalho seja feito e a consciência cresça. E aí vem depois a apresentação de Hércules para o mestre. Primeiro, ele recebe uma coisa que eu acho importantíssima, que eu trago um dado prático, não é? Quando ele ganha os presentes dos deuses, antes de entrar na floresta, né? Ele recusa, agradece, mas ele recusa os presentes dos deuses. Ele entra na floresta e faz o tacape dele. Esse foi feito por mim, esse eu conheço. Desculpa te interromper, mas tem alguém querendo entrar. Agora a gente não está te ouvindo. Eu não posso, mas eu vou ficar atenta, tá? Ao pedido de admissão.
Com licença, Isabel, seu microfone está no mudo. A gente não te escuta. Agora. Agora sim. Tá. Então, e ele vai e entra na floresta. O que é entrar na floresta? É mergulhar na vida. Ninguém pense que ficar na beira do mar vai saber o que é o mar. Não vai. Você tem que vivenciar a experiência. Todos nós sabemos disso, né? E uma coisa interessante nessa questão do presente dos deuses, o que a gente tem que trazer para uma contemporaneidade. Quando eu estava nas minhas iniciações no Rio de Janeiro, depois em Vitória, 15 anos no Rio, 15 anos em Vitória, e, sobretudo, quando eu cheguei em Minas Gerais. Essa minha dificuldade hoje foi esquisita. Eu trabalho todo dia atendendo e trabalho com grupos também. Eu gosto muito. Mas foi um aprendizado difícil, porque eu não queria. Até hoje eu tenho dificuldade com a internet. Instagram também não quero entrar nessa. Mas o presente dos deuses não é que ele recusou. Ele utilizou os presentes quando ele estava preparado. Essa é a questão hoje da modernidade com a internet. Que é uma coisa que a gente tem que questionar. Será que você não tem mais coisas para fazer do que ficar direto mandando mensagens? E é uma coisa, eu vou falar muito em Adama, muito, porque é exatamente a questão de Hércules. Quantas coisas lhe desviam do propósito? O tempo todo é o que pode desviar Hércules do propósito, da meta daquele signo. O tempo todo é isso. Para nós, hoje, é isso, é a internet. Qual é o tempo que você tem? As novidades, aquilo que faz aqui está do outro lado do planeta. Então, as palestras, as conferências, os livros, a quantidade, isso é que eu estou encontrando em Telos. Será que a gente precisa? Tudo bem, a idade, hoje, eu estou com a idade que eu não quero ler mais nada. Tem muita coisa boa, mas e eu? E a minha caminhada? E o meu livro, pessoal, a minha individuação, nessa nova etapa. Então, o que seria o Hércules fechando o ciclo em Peixes e se tornando o servidor? Mas ele, como servidor, ele vai ter que entrar na iniciação do Cristo. Como você nasce para uma nova realidade? Como você vive a sua paixão? Como você ressuscita e ascende? Que é o trabalho dos 7 raios. Eu estou fazendo um trabalho agora de iniciação pelos raios. Eu passei pelo primeiro, segundo, terceiro, e estou passando agora, vivendo o 4º raio. Mas é vivendo na carne, é no dia a dia, com a sua irritabilidade, a sua desconfiança, com tudo que você é de humano. É nisso que você tem que ser vitoriosa, vitorioso. É nisso que você tem que se tornar um novo ser. E é isso que nós vamos ver agora com Hércules. Então, quando ele vai para Áries, o que é que ele encontra em Áries? Eu olhando hoje, né, aqui esperando, fazendo hora, tem um trecho particularmente bom para a noite de hoje, da Alice Bailey.
Vou deixar. Qual é a história de Hércules em Áries? Ele é convidado pelo rei para tirar a cidade daquela poluição, daquela atmosfera fétida, com aquelas éguas, não é? Que se devoravam umas às outras e iam aumentando aquela lama, aquela crosta apodrecida que estava dominando o lugar. E ele raciocinou: se fechar as duas saídas de água, eu vou conseguir, né, estagnar e fazer a limpeza. Isso é fácil. Ele, no início da jornada, com a vaidade, a arrogância de todos nós, ele faz, mas ele não leva o resultado para o rei. Ele manda Abderes, o companheiro dele, levar. Nós temos aí lições importantes. Primeiro, não seja arrogante. Por mais simples que a tarefa seja, se a tarefa veio para você, execute, com a mesma importância de uma tarefa maior. Outra coisa, quando você está fazendo, a tendência que nós temos de delegar para o outro aquela tarefa. Eu vou contar aqui agora uma experiência de hoje, desses dias agora, quando Beth me convidou para fazer essa abertura. A Beth, a proposta dela é realizar a vivência. E eu conheço Beth, acompanho Beth há anos, e admiro muito essa capacidade dela, da coragem e de realizar. Ela vai e faz. E eu, com a abertura de hoje, eu entreguei um material didático, e disse: a palestra Beth também poderia fazer. Eu estava bem aqui nas minhas coisas, nas minhas atividades, tudo muito importante para mim, não é nada supérfluo. Mas eu poderia ter feito isso, não. A Beth foi mensageira para que eu fizesse essa palestra de hoje, esse desafio de hoje, retomar o trabalho que ficou incompleto do material didático, quando eu cheguei aqui, utilizando os presentes dos deuses, que é a internet, YouTube, tudo que eu posso utilizar, eu fui e adquiri a habilidade de usar os presentes dos deuses. Que a internet é um presente dos deuses. Agora, para quê e para quem? Sempre a questão. Para que serve todas essas habilidades que eu estou adquirindo agora? Então, ela me colocou frente a frente um trabalho da maior importância para os mestres, para a humanidade, dentro do meu pequeno universo e, sobretudo, para mim mesma. Então, eu estou exatamente no quarto raio, que é para concluir coisas passadas que eu deixei pendentes, para entrar no quinto raio da cura e da abundância. Porque quando você está curado nos 7 chakras, nos 7 planos, particularmente os 4 planos, as coisas fluem na sua vida. Deus é opulência. Você não pode conceber um Deus pobre. Não existe isso. O que existe é a nossa negação, né, da conexão permanente, infinita com Deus, com a luz, com a vida, por causa de nossas crenças. E então, voltando para Áries, ele entrega a Abderes. Só que Abderes não estava indicado para fazer aquilo. Ele não conseguiu controlar as éguas, e não só as éguas se soltaram e voltaram aos pântanos, como matou Abderes. Hércules perdeu o amigo. Então, trazendo para o
nosso cotidiano, a ênfase, a lição principal que ela aborda tão bem em Áries as éguas são nossas mentes tagarelas. Nós não paramos de pensar. É um grilo falante que a gente tem na mente da gente. O tempo todo. O tempo todo a mente está falando, lhe mandando. Você não sabe o que é o silêncio. Por isso que o livro A Voz do Silêncio, de Helena, é o livro mais difícil. Porque nós não sabemos. Então, quando eu trabalho com tarô, que eu trabalho as relações, sobretudo a relação mãe e filho, marido e mulher, amante, quando você diz, será que as éguas se soltaram? A mente foi contaminada por essa palavrinha, será que? Aí desinvesta. Você, para realizar um trabalho, quantas coisas você tem que superar de enganos, de projeções? Vivemos de projeções. As águas de Áries são a mente inquieta, que tem o floral de Bach, que é o white chestnut, que é a mente carrossel, não para. Mal acaba uma coisa, você já está em outra. Você está vendo, ouvindo, a dificuldade, inclusive, que a gente tem de ouvir as pessoas. As pessoas estão falando e a sua mente está em outra. Às vezes até julgando quem está desabafando para você. E então ele entrega essa tarefa para Abderes. Quantas vezes que você delega funções suas para um filho ou um marido, quem está perto de você, você delega. Você vive delegando coisas para se poupar, para entrar na zona de conforto. Então, Áries é bem o princípio, é bem as coisas, os erros elementares nossos. E ele fracassa. O interessante é que o mestre não briga com ele. Ele simplesmente... Aí é que é a grande esperança nossa em Áries. Aprende, meu filho, você fracassou. Hércules fracassou. É um herói humano. Ele não é um deus. Ele é semideus. Ele é humano. E então são os nossos fracassos. E que a nossa mente fica castigando a gente com medo, culpa, vergonha e pena. Quem tem medo tem culpa. Quem tem culpa tem vergonha. E quem tem medo, culpa, vergonha, cai na situação de vitimação, do coitadinho. Ou tem pena do outro. Pena não é compaixão. Para você mesmo e para o outro, você dá compaixão. Você vai fazer ou dar aquilo que ele precisa no caminho da evolução. Filho, todos. Nós vamos dar aquilo que ele precisa. E não a pena que alisa e alimenta a situação, coitadinho. A vitimação não ajuda nada a ninguém. É doença. O medo arquetípico é a sua defesa e a sua proteção. É faro, é instinto. Mas esse medo que alimenta pela nossa mente das éguas antropófagas é o medo doentio, que nos traz a culpa. Se você tem culpa, você tem medo. É a história de Adão e Eva quando foi expulso do paraíso. Então, são trabalhos que lhe levam, inclusive, a questionar a sua trajetória das religiões e da espiritualidade dita até então, até a era de peixes. Estamos em aquário. Os jovens estão aí com outra linguagem. Então, qual é o nosso caminhar? Como é que caminhamos com os jovens? Com tudo que está aí, com as crianças que estão vindo, com o mundo que está vindo. E eu ainda estou pensando com o século XX, ou XIX, ou até medieval. Né? Então, esse Abderes que nós perdemos são as pessoas, quantas?
Quantas pessoas perdemos no mundo, nas nossas vidas, por causa da nossa língua, por causa do nosso pensamento. Aí faz a gente ficar desconfiada. A gente perde a inocência, a beleza e a espontaneidade das crianças quando elas se encontram, porque não tem a mente poluída. Aí começamos a atrair até os nossos amigos, os nossos parceiros, as pessoas que amamos, né? A tribo que fazemos parte, a comunidade que fazemos parte, o trabalho que botamos a perder. Hoje, isso aqui nunca aconteceu, gente, foi a primeira vez. Olha o desafio de Ares, a arrogância. Eu, Isabel, está diante de vocês, sem saber mexer no computador, quando todo dia eu mexo com o computador, eu trabalho com. Ai de mim, né, com a Covid, se não fosse o computador. Mas hoje eu passei pelo teste da arrogância. Não é? E podendo até chegar e dizer que fulano falhou, ou o marido que não. A gente projeta, a gente vive de projeções. Então, significa o quê? A gente tem com humildade começar de Áries mesmo. E o que eu recomendo é que para cada mês, passe aquele mês se observando. O observador, observando a você mesmo, dentro daquele signo. Como é que está meu pensamento? Está desembestado? Eu estou projetando? Eu perdi amizades? Eu perdi simpatia? Não é que você queira ser simpático, mas se você é luz, você é atrativo. E você acaba perdendo pessoas, situações, ambientes, por causa das suas projeções. Você polui esses ambientes. Então, qual é a lição final do mestre para Hércules? Você falhou. Mas aprende, meu filho, com os erros. Essa é a grande frase que nos devolve a esperança de, com toda humildade, seguimos a estrada. Então, quando ele vai para o segundo, a luzinha dele, que o senhor, o ancião dos tempos, viu, trêmula, começa a se fortalecer. E ao final, porque a linguagem de Alice Bailey é maravilhosa, quando tem o diálogo do mestre e o ancião. Como é que foi ele? Qual foi o resultado? Que ele agora se encaminha para o segundo portal. E aí vem Touro, né? Touro. Vejam bem, aqui também é uma interpretação livre minha, né? Com as minhas experiências e tudo, porque a gente não precisa copiar, a gente não precisa repetir, a gente não precisa imitar, né? Tudo bem, quantas pessoas eu trabalho com a psicologia junguiana, Clarissa Píncola, nesse mundaréu de Deus, quantas pessoas trabalham com Clarissa Píncola, né? Mas não, eu não fico presa ao texto de Clarissa, que é um trabalho extraordinário com mulheres. Mas o que é que a gente pode co-criar naquele trabalho? A mesma coisa é Hércules. O que é que eu posso fazer com o meu Ares nesse mês? Você pode acompanhar o signo de cada mês, o ciclo zodiacal, ou resolver, eu vou começar Hércules, vou passar esse mês com Ares. Compreendeu? Mas se observando mesmo, puxa, aqui eu falhei, aqui eu deixei uma égua escapar, aqui eu transferi aquilo que era o meu papel, a minha missão, transferir para outro. E aí vem o nosso querido touro, o Minotauro. Então, no Minotauro, que é o labirinto do fauno. Ele tinha, não vou entrar em detalhes, em nomes, não, o principal é o que se aborda aí.
Ele tinha que capturar o touro. Prestem bem atenção à profundidade desse texto, dessa interpretação de Alice Bailey. Quando você entra na astrologia esotérica dela, que é o segundo volume de Hércules, é o livro seguinte, que ela fala sobre os astros, as estrelas, as localizações, que entra na tradição do Oriente Antigo, é uma interpretação maravilhosa, mas eu nem ouso chegar nos astros, nas estrelas, nas constelações. Eu utilizo o aspecto psicológico do arquétipo de Hércules dentro daquele signo, e o que é que aquela história pode nos contar. Pode, não tem que necessariamente ser aquilo, mas a minha alma diz que essa historinha pode ser adaptada a uma realidade minha que eu quero transformar, ou que eu vejo e que trabalho com ela, o dentro e o fora. E em Touro, o que você observa? O labirinto do fauno, o, o Minotauro, né? E que ele tem que capturar, mas não pode matar. Ele tem que levar o touro para o altar. O que é que isso quer dizer? O labirinto do fauno, o labirinto do Minotauro. O que é que você trabalha no Minotauro? Que é a lei, Deus, pecado e sexo. Repare os 4 elementos aonde a humanidade se insere completamente. Impossível de fugir. Deus, sexo. Não há vida sem sexo, não existe. As leis que regem, inclusive as leis kármicas, as leis humanas e as leis espirituais, né? E meu Jesus. E pecado. O que é que você encontra no africanismo? Em Telos, de Aurélia e Adama, não existe o conceito de religião. Não se fala em religião. Não se fala em pecado. Não se fala em culpa. Fala para tirar você desse estado. E que os florais fazem isso. Floral, a gente ainda não alcançou o quanto é o floral. Ribá descobriu e vieram os outros sistemas. Mas qual é a sua concepção de Deus? É concepção intelectual ou é uma experiência emocional ainda infantil? Ou ele é? E ele é em tudo. Não tem nada fora dele. Nada. Nem o outro lado. O que é? E só o silêncio, mais uma vez o silêncio, é que vai permitir isso. Tem momentos na vida que você está assim, aleatório, e algo lhe comove, que lhe leva a um estado de contemplação. Você para. Pode ser uma borboleta que passa, uma flor que cai de outra maneira, ou uma festa que é sublime para a sua alma, para seu coração. Não tem padrão. Tem a sua individuação. E você sabe que você entrou no outro plano. E eleva. Cesse aí. Porque a mente é tão inquieta, a ariana, que você está na experiência, mas já quer ou melhorar, ou se ajeitar na. Você não para. Não para. E aí você perde o momento.
da experiência direta. Ou então você mergulha realmente nele. A questão é que dentro desse caminho da espiritualidade de todos, a busca é ter a chave para manter esse estado independente de estar na vida como um todo, cumprindo a sua missão aqui na Terra. Mas você fica no estado da conexão com Deus. Você é Ele e Ele é você. Só para começar, o texto dela é maravilhoso, é um poema. E aí, em relação a Deus, quem criou o sexo? O que é o sexo? Botam tanta fantasia, tantos desvios, tanta ênfase, quando, na verdade, nem se comove com a vida que passa diante de você, com o abrir de uma flor, tudo vem da energia vital. E o que eu observo, que eu falo quando a vivência é com homens e mulheres, porque qual é a história? Ele entra no labirinto e tem o touro que devora virgens, donzelas. Ele não mata, ele monta o touro. E aproveita porque o touro só anda no labirinto com a luz que está no meio da testa, a terceira visão. Olha a riqueza da simbologia. Você tem que gostar de trabalhar com símbolos, com arquétipos. E o que eu vejo hoje com essa sexualidade desenfreada, não é? E hoje você olha as diferenças de idade, como estão as meninas, os adolescentes, meninos e meninas, como eles estão sendo usados. Isso é o labirinto, é o Minotauro devorando todos eles. Estão sendo devorados. E você tem que olhar, não esqueça disso, os 4 planos. No plano físico, todas as violências, todos os abusos, inclusive o que acontece nas guerras, os que ficam sem pai nem mãe perdidos no mundo, as crianças, os adolescentes, as mulheres, tudo isso está em touro, né? No plano emocional, o abuso das emoções, inclusive nos programas, nos games, quanto mais adrenalina, melhor, quanto mais fantasia de tudo quanto é tempo, melhor, tudo quanto é tipo, melhor. Como Deus pode chegar nessa coisa do sublime que lhe leva ao êxtase? Não ao orgasmo, mas ao êxtase. O orgasmo vem do plano físico. Com todas as suas funções, trazendo as emoções, vai abrindo caminhos. Mas tem que levar ao altar do êxtase, dos planos superiores, com a base lá. Né? Então, não mate o touro, preserve a sua sexualidade. Mas como ela pode abrir caminhos através dos chakras, e o alinhamento dos chakras, à medida que vai subindo, aonde você sente o orgasmo? Se você sente o orgasmo no plano físico, é sexo mesmo. Mas se você começa, se tem luta de poder, você vai sentir no plexo solar. Você fica mais, né, empoderado. Amor não cabe empoderamento. Não cabe essa palavra. O amor é. Aí você começa a sentir no coração. Aí começa a chegar para o êxtase. E o parceiro ou a parceira tem que ser quem você verdadeiramente ama. E por aí vai. E então ele monta o touro, com a própria visão do touro, ele acha a saída da caverna e leva o touro
para o continente, porque ele ficava na ilha de Creta. Ou seja, na ilha do egoísmo, do isolamento, devorando tudo o que ele desejava. Quando Hércules leva para o continente, leva para a vivência humana, com os humanos, e leva para o altar. Vem a questão do pecado. Qual é o conceito na África, né? É aquilo que fere a natureza. É o conceito de pecado no africanismo. Aquilo que fere a natureza. Então, tudo aquilo que fere a sua natureza, um trabalho que fere todos os dias a sua natureza, a alma não pode evoluir. Quando você nasceu para ser outra coisa, quando a gente trai a nossa vocação para se submeter à profissão para sobreviver e não para viver. Então, são coisas assim. Na verdade, quando você for ler o livro, onde é que está a fala de Isabel? Eu apenas estou ajudando com a minha experiência e com nós aqui, os encarnados, no nosso dia a dia, no dia 28 ou 29 de julho de 2024, com tudo que nós encontramos, como trabalhar, como fazer, exercitar, realizar esse trabalho de Alice Bailey. Então, você tem Deus, sexo, pecado. Meu Jesus do céu. Deus é lei. Não tem lei maior de que causa e efeito. Karma. Mas não como é dado. O karma é uma bênção, porque ele é a lei da oportunidade da justiça. Eu posso até nem resgatar meu karma com aquela mãe, com aquele pai. Mas eu posso encontrar situações similares onde eu não vou repetir o erro. Qual é a grande mensagem do mestre? Aprenda com os erros. Você vai encontrar uma pessoa que você vai ter uma relação filial, inclusive de ajudar, de se dedicar, que você não pode fazer porque você não tinha entendimento. Não há culpa, não há entendimento, não há maturidade. E que você não vai repetir esse erro. Isso é como deve ser visto a lei da oportunidade, da justiça, a lei do karma, né? Onde você pode resgatar e não fugir. Muitas vezes você está diante de uma situação que lembra uma outra e que você deveria encarar para resgatar, mas você foge. Ou às vezes é com a própria pessoa que você encontra e você escapa, não quer encontrar, você evita, você vai acumulando aquele bloqueio, aquele desvio que você tem naquela relação, ou com o animal, ou seja lá, aonde você feriu a natureza, que é o conceito africano. Né? Aquilo que fere a natureza, seja em que plano for. Tá? Eu mandei um roteiro para a Beth, que ela também tem, é porque tem muitos anos que fiz esse trabalho num grupo onde foi quando eu conheci a Beth. E que tem um roteiro para vocês trabalharem melhor, mas não sejam rígidos. Criem, co-criem com o material que vocês estão recebendo. Procurem chegar no continente dos homens. É aí que está a missão. Não é numa ilha. Não é no Havaí. Pode até ser geograficamente. Mas vão para o continente. Abracem os homens.
Abrace o ser humano dentro da sua proporção, dentro do que você é, nada além. Quem está no caminho, quem quer realmente voltar para casa, é aqui e agora e no dia a dia. Você não tem que ir para, você não tem que ir lá, mas não perca a oportunidade de servir, de somar, de multiplicar. Essa oportunidade eu quero agradecer muito aqui a Beth, esse convite que ela me fez, com tanto amor, com tanto reconhecimento, por que não dizer a palavra reconhecimento, né? E eu sou muito grata ao reconhecimento dela, porque ela me dá a coragem de, não, é por aí que eu devo continuar. Porque a essa altura eu quero é ficar mesmo isolada, ouvindo a voz do silêncio, mas tem milhões lá embaixo precisando e gritando, né? Então eu não tenho que ficar lá em cima. Não tem em cima, não tem embaixo, tem o aqui e agora dentro de mim e com o outro. A colheita da maçã de ouro do Hespérides. Não vou me estender, porque já está tarde, perdemos muito tempo hoje. O grande teste das maçãs de ouro tem dois, poderosos. Quando deixamos de ouvir a nossa voz interior, que eu trabalho muito na Clarissa Pinkola, Mulheres que Correm com os Lobos, está tudo gritando, mas você não ouve a voz que está dentro de você, que é da sua mônada, que é do seu mestre interno, ou a sua intuição, o seu faro, não ouve. Você ouve todo mundo. Você adora ter um mestre na sua frente, você adora ter alguém que aponte. Adora, nós todos somos assim, né? Que é Buzires. E ele fica acorrentado em Buzires. E eu me lembro, Beth, que quando eu fui para. Você não foi dessa época, já foi depois. O Flávio foi, né? Uma casa bonita, veio um verso de Moria. Eu tinha que passar por ali, porque ela, a pessoa, a dona da casa, se transformou. Ela ficou atrás e o espaço Luz ocupou na frente. E eu fui pintando, né? Eu pintei a sala onde eu atendia de lilás, a outra da meditação, doutor Jaime foi lá 2 vezes, pintei de amarelo, enfim, né? Tudo isso, gente, eu não faria nada sem todo o amor e todo o suporte do meu querido Olivier. É um grande parceiro, é uma mão generosa que está sempre me segurando, me dando força. Tudo isso graças a Olivier ao meu lado. Não faria. Não estaria nem só em Vitória, estaria no Rio ainda. Bom, e aí, quando ela viu as tintas todas, as mudanças da casa, porque a casa é dela, né? Alugou, mas é dela. E tinha tal de um coqueiro que nunca deu coco, mas quando o Espaço Luz chegou, haja caixa de coco dando na frente da casa. O jardineiro, que era amiguinho de Madame Blavatsky, com um óculos fundo de garrafa, mas lia, entendia Helena Blavatsky. Essas coisas que só acontecem no caminho da espiritualidade. E aí ela quis romper o contrato. Tínhamos investido bastante. E aí veio o Rafael, um advogado da Sociedade Teosófica, com o companheiro dele, foi de terno, de pasta, para assustá-la mesmo, ela cessou. Só que, à medida que os incensos vinham todo dia, ela foi abrandando, amansando. Quando nós saímos, ela chorava copiosamente. Mas a casa era alvo de trabalho, de magia negra, pelo filho, que queria o terreno, a casa, para construir um prédio, um horror, né? Horrível. Fez, e nós saímos. Quando eu quis sair, eu vi que o contrato era de 3 anos. Eu ainda tinha 1 ou 2 anos para pagar, para ficar na casa. É a história de Hércules com Buzires.
Ele ainda tinha um ano para pagar. Vejam bem aonde vocês se comprometem, aonde vocês põem o pezinho, aonde vocês criam vínculos, sobretudo no ocultismo, na espiritualidade, que o material é mais fácil, o emocional já é mais difícil, e o mental nem se fala quando a sua mente fica presa. Fique muito atenta a isso. E lá, a voz, os mestres, tudo lhe dando sinais, mas você vai. Agora, volta a falar no mestre. Qual foi o meu aprendizado com a lição? O que eu aprendi com essa experiência? Foi muita coisa realizada lá. Foi um impulso, né? A casa era muito agradável, mas não foi fácil. Ali eu abriguei, doutor Jaime, era com Geraldo Bete, lá do restaurante, que teve muita história nesse período. Até que depois fomos para outro prédio, onde foi fundada a Sociedade Teosófica em Vitória, aonde se consolidou o trabalho da Fundação Avatar, e tivemos a livraria HPB. Então, você passa por tudo aquilo, e se você não esmorece, e pacientemente você espera o momento de se libertar, você consegue. E as experiências ficam como riqueza para a sua biografia, o seu livro pessoal, que você não encontra em livraria nenhuma. Essa é a primeira parte, né? Porque são duas partes em Gêmeos. E a segunda parte é quando ele vai atrás dessas maçãs de ouro. E nas maçãs de ouro, ele encontra um ser que gritava lancinantemente, que é Prometeu. E ele fica condoído. Ele tinha que, por ordem do ancião dos tempos e do mestre, colher essas maçãs de ouro. E essas maçãs eram guardadas por uma serpente. Mas ele ouve essa voz. E ele se condói. E entre ganhar as maçãs e ajudar aquela criatura que sofria, ele foi ser o servidor. Atrasa a viagem, se desvia da viagem. Aí vai, firmemente, não, agora eu vou. Aí mais outro que grita que é Atlas carregando o mundo. Aí ele vai ajudar Atlas. Enfim, quando ele ajuda as pessoas que ele encontrou no caminho, ele encontra a serpente que ele luta, mas essa serpente guardava a árvore com as maçãs. A gente não tem que fugir do perigo. A gente tem que entender o perigo com a mente superior para saber como enfrentar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer ali adiante, no virar de esquina. Não sabemos. Sabíamos que um dia ia acontecer a Covid e que vivemos a peste da época medieval em pleno século XXI. Ninguém esperava, né? As ruas da Itália, quando a gente via aqueles vídeos, o jornal, parecia filme da Idade Média lá com a peste. Então, vejam bem, aí, quando ele chega, ele recebe as maçãs de ouro, mas porque ele ajudou. Ele não teve que lutar com a serpente. Ele não teve que passar pelo risco da serpente. As musas vieram e deram a maçã. Então, as coisas chegam. Às vezes, você vai fazer um trabalho que é para servir, luta com dificuldade e tudo mais, mas depois vem algo que faz você sentir que vale a pena viver, que vale a pena fazer as coisas, que vale a pena continuar. E acho que, Beth, você, com esse trabalho, o seu entusiasmo, eu senti muito, muito por você essa dificuldade de hoje, com o vídeo, né? Mas é assim, somos humanos. Entendeu? Porque eu queria realmente que fosse tudo perfeito
e eu desejo tudo que você tenha êxito, que outros trabalhos venham, mas o que eu sempre digo ao Olivier, que o que eu admiro em Beth é a coragem e a capacidade de fazer, a teimosia de fazer, né? E ela passou por uma transformação, uma alquimia muito bonita, muito grande. Então, ela trazer esse trabalho, Beth, você não sabe a importância no cosmos, para o cosmos, de você ativar. Quando eu cheguei na Fundação Avatar, que eu não conhecia, conheci o Dr. Jaime, aí vi esse livro, no meio de tantos. Aí ele disse, não, foi um trabalho que eu realizei, nem edito mais. Eu disse, mas eu quero, para o Espaço Luz. Aí ele chegou para o secretário dele, que é tipo tibetano, manco, porque o tibetano é manco, né? Aí ele disse, olha, Luciano, parece que a gente vai editar de novo para fazer esse trabalho para essa moça. Parece, amiga, que lá por cima vão editar de novo, entre aspas, né? Já com a ajuda do Lucas, eu gosto de brincar, tá, gente? Hoje eu estava muito séria, porque eu estava muito nervosa. O Lucas tem uma. A nossa secretária aqui em casa, ela é da igreja de São Lucas. Aí ela vem com o maior camisão, com São Lucas, eu sinto a casa abençoada por São Lucas, e hoje é você me ajudando aqui, aonde eu realmente não tenho muita habilidade. Tá? E ainda brigo com o Olivier quando ele vem me ajudar. Solta as éguas. É um horror. Beth, querida, gratidão pela oportunidade, que seu caminho seja cada vez mais de abrir portais, belos portais, para que as pessoas possam voltar para casa. Tá? Aguarde. Vamos fazer de Belém ao Calvário, junto com as cartas do Cristo, ano que vem. Desculpem vocês pelos limites, pelo vai e vem, enfim, tá aí. Isabel, você me deixa emocionada. Eu tenho um monte de gente que ficou querendo entrar, eu acho que um monte não, umas 3 pessoas, mas eu acalmei aí o povo, falei que não, porque a gente tem horário e é uma coisa que você sempre falou, a Eu não pontualidade, sou né? mais isso, não. Podia ter deixado. Não Mas sou é, mais essa. mas a gente não podia, você pediu desde o início para a gente não Não, interromper. Então, tá eu fala. interrompi. Eu interrompi, aí a gente pediu de novo, Lucas, você ficou sem microfone, a gente teve que interromper, enfim. Mas, de qualquer forma, nós atrasamos, nós entramos 19h05, a gente conseguiu entrar, eu consegui entrar 19h05, você já estava na sala, eu mandei o link para o pessoal, então, tipo, até... Aí depois, acho que 19h15, quando você começou, ainda aceitou as pessoas. Então, assim, você sempre Tá tudo praticou, bom, tudo minha ótimo. amada. Aí, a nossa prática dentro de qualquer trabalho espiritual que a gente faz, principalmente a individuação, um dos nossos limites seria a disciplina, principalmente dos horários. A gente tem que seguir o que a gente combina em cima e embaixo, né? Então, não significa que nós não vamos disponibilizar a gravação, não é isso. Mas a gente pretende, né? É o nosso compromisso com vocês cumprir os nossos horários em relação às aulas, às vivências, é isso. Eu te agradeço muito. Cada rostinho aí é tudo diferente. Eu acho que o único que estudou comigo um pouquinho, acho que fez gêmeos comigo, foi o Lucas. A Isabela, a esposa dele, não fez. E o resto, todo mundo não sabe nada de Hércules, é a primeira vez. Então, tudo discípulos novos de Mória, enfim, dos mestres aí, e trazidos pelo chamado do Hércules. O Liam, a Kelly ficou, quando a gente conheceu, eu falei com ela, "Não, eu vou, entendeu? Ela estava lá na Bahia, veio para Aracruz para essa vivência. O Lucas é do Rio de Janeiro, a André é de
Vila Velha. A Joelma de Colatina. Deixa eu ver quem está mais aqui. A Camila e o Lia, e a esposa dele é de Belo Horizonte. E a Marcilene é de Colatina, a Blandina é de Aracruz. E a Bela Isa? Sumiu. A Isa é a esposa do Lucas, Rio de lá de Janeiro também. Teresópolis, Rio de Janeiro. Tem bebê Ela ali. Bela, Oi, Bela, Bela mesmo. tô aqui Sim. amamentando a nenenzinha. A nenenzinha vai também com a gente. Sim, eu me lembrei do neném do malvado favorito, a coisa mais linda do mundo. Beth, vou interromper aqui só um minutinho. Essa aberto pessoa para maravilhosa cruzou meu caminho quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos de idade. Eu lembrei dela, eu estava lembrando muito dela. Ela, se eu não me engano, ela é formada em artes plásticas, ela fazia alguma coisa nesse sentido e fazia mostra no shopping. Eu não lembro qual foi o shopping, mas ela fazia. Eu estou equivocado ou é a senhora? Qual shopping? Ah, eu acho que era. Na época não tinha muito shopping ainda. Eu acho Não, que mas tá falando em que é tanto lugar que eu já morei. Aonde? em Que Vitória, em Vitória. Vitória? Não, Não? eu tinha espaço mesmo lá. Isso, era um espaço, isso mesmo. Só tinha o cabelo um pouquinho mais curto. Era, Ela cruzou meu era. caminho muito, muito tempo atrás. Ou eu cruzei o dela, não sei, né? Mas vai ser um prazer estar com a senhora de novo. Tá bom. O prazer é todo meu. Gostei muito de estar com vocês. Obrigada. Estou gostando. Aberta a qualquer Tá, pergunta. tá aberta a pergunta aí. Vocês podem perguntar o que quiserem Quer para a falar, Isabel. se pronunciar, não precisa nem perguntar, mas quer falar. Sobre a programação das vivências é comigo, mas a gente Sim. vai falar depois em outro momento. Vamos aproveitar a Isabel dentro do processo da vivência do Hércules em relação a Áries, Touros, Gêmeos. Então, vocês podem fazer as perguntas aí, porque ela é todo ouvido, vai adorar responder, tá bom? Com vocês. Acho Eu que está tenho uma todo mundo. pergunta. Quem? Eu, Joelma. Joelma, diga. Primeiro que foi muito bom ver a questão do pecado, né? Que tudo aquilo que fere a gente como essência, e eu estou justamente por esse momento que eu estou saindo de um trabalho que eu não me sinto mais realizada, não sinto mais que eu estou cumprindo o meu propósito nesse trabalho. E tudo está acontecendo para eu voltar, mas eu não vou voltar, eu vou enfrentar meu desafio, mesmo que eu não sei o que tem pela frente, mas eu vou enfrentar. Não tem problema. E o que eu queria saber é como que a gente entende, que você falou para a gente parar e se analisar para ver qual é o período, qual de signo que a gente está passando, né? Como que a gente entende, mais ou menos, por que período a gente está Adquira o passando? livro e faça a vivência. Adquira o livro. Tem que ler. Tem que ter o livro, tá, gente? Impossível. Entendi. Eu vou dar mais detalhes Você das vai vivências. se explicar, Joelma. Oi? Você vai se explicar. Quando você lê, Sim. aqui que eu estou. Compreendeu? É aqui que eu estou. Porque hoje eu só vou falar sobre os três, né? Poderia, eu faço Aham. isso numa palestra mais. Eu vou de A a Z, de Ares a Peixes. Mas né, o texto de Alice Bailey é belíssimo. Eu queria fazer Belíssimo. uma Ele leva pergunta também.
Se é aquele vídeo que está disponível lá, eu até comecei a ver, tem um link lá que joga no YouTube o livro, o áudio. Aquela é a obra completa ou é só uma introdução? É a obra completa. Ela tem 7 horas. É da Fundação Avatar, aquela gravação. Porque um que eu abri, Beth, era muito rápido. Acho que ele era não sei, não eram essas horas que você está falando. Então, eu vou. Porque eu mandei um falando esse livro, que tem a capa do livro da Alice B, ele tem a foto dela. É o audiobook feito Manda pela para mim, Fundação então, direto. Avatar. Você Tá. tem meu Mas contato? Envia para mim, tá? Daí para eu poder estudar esse livro. deve ser livro de cabeceira de vocês. Porque vocês podem fazer, André e Joelma, para cada ano, fazer o percurso. Você não precisa chegar em Áries. Agora estamos em Gêmeos, né? Gêmeos ou Câncer. Bem, instantinho só. Me Entrando em ajudem. Leão. Nós estamos entrando em Leão. Acabamos Câncer. Estamos entrando em agosto, Leão, que é quando ele faz o processo de individuação. É onde começa. Ela diz isso mesmo. Vocês podem começar por Leão e passar o mês com Leão. E é muito interessante, porque é cada um de nós, é vocês mesmos, somos nós mesmos. Pode começar, e a cada ano vocês repetem o trabalho. Agora, Tá bom. tem um livro, Beth, que explica muita coisa, que é da Almenara, Aurélia Louise Jones, que é o livro da Ascensão. Vai ajudar muito junto com Hércules. Beth manda. Ó. Editora Almenara, Aurélia Louise Jones. Tem os apelos, mas tem também os processos de evolução para cada raio. Explica direitinho. Aí você pode ver também qual é o raio que você já passou. Claro, você não está completamente, somos humanos, né? Mas que você já passou. E qual é o que você está entrando? Junto com Hércules, gente, é uma bênção. É uma bênção. É o que é dito, né? E que a minha identificação foi muito grande com Teles. Não é mais tempo de muito tratado, de muito. Não dá mais. O tempo está muito acelerado, está tudo muito. Não dá. É você com você mesmo. E entrando em trabalhos assim, práticos, de você com você, na sua autoobservação e autoevolução. É você com você. Não tem mais que dar oportunidade para os buzires da vida. Falem. Lia e esposa Luana querem perguntar alguma coisa? Conversar, falar, tirar dúvida? Tô com dificuldade de mexer nesse aqui também. Não, a gente tá só ouvindo mesmo. A gente tem que terminar de ouvir o audiobook, tá? Para entender melhor. Mas eu acho que ela foi super fácil, assim, entender o que ela quis dizer. Quer dizer, mais ou menos, né? A gente vai tentando seguir. Agora, não, acho que a gente precisa de mais informação, até para perguntar, sabe? Então a gente está absorvendo primeiro para depois questionar. As vivências, né? Porque aqui é só uma palestra, uma introdução. Aí é a vivência sim.
né? Você vai viver muita coisa lá, vocês todos, né? Vão viver muita coisa no Vocês todos vão fazer a vivência? Vão. Ô, Beth, que bênção. Tem facilitadores aí, né? A Camila é facilitadora. Deixa eu ver aqui quem tá. A Marcilene e a Blandina. A Marcelene faz o quê? A Marcilene, ela é reikiana, ela é massoterapeuta, ela é um machado, Isabel. Você precisa de ter, sabe? É um achado. Os mestres mandam, né? É aquilo que você disse. Os mestres mandam. E a Camila é o nosso fenômeno das nossas, dos presentes de Hércules, aquelas coisas bonitas que você ficou entusiasmada, ela que me ajuda muito. Ela, É a adoro cultura também achar. É um universo que eu amo de paixão, eu embarco. Se deixar, eu vou até. Já fui, até 3 da manhã. Se deixar, eu vou embora. Você também, amiga. Somos da tribo. da tribo. E é isso, aí tá faltando mais 3 facilitadoras, né, aí, mas tá todo mundo aí da vivência. Não, mas falta uma que você citou. Quem? Não, tá Blandina? faltando a Solânia, tá faltando as 2 Sandras e a Quem Solânia. é a facilitadora? A facilitadora está faltando a Sandra, a Fernanda e a Sam. E a Solânia. Estão faltando 4, na verdade. 4 facilitadoras. Porque a gente vai fazer as vivências, vou precisar de gente, né, para ajudar também, porque a Beth. Você sabe, né, Isabel? A gente não aguenta sozinha, então você precisa dar um respiro, né, amiga? É muita informação que vem, né, no fluxo. Enfim. Então, tá. Tem mais alguma coisa vocês aí para perguntarem, gente? Se não tiver, a gente vai agradecer Ou a para Isabel. falar, para dizer a sua experiência. Não, que pena que eu não vou estar. Presente, né? O físico, né? Mais espiritual você vai estar. E tem, deixando claro, porque o Linha falou assim: graças a Deus que vocês vão continuar com a gente, não vai deixar a gente solto depois dessa vivência, porque se eu ficar solto, eu piro, ele falou, porque é muita informação. E aí, em algum momento, se a Isabel estiver disponível, com certeza ela vai estar conosco de novo, né? Para tirar dúvidas, para conversar e, né, para passar mais informações para vocês. A gente Com muito agradece, prazer, podem contar. agradece muito sua presença. Gratidão, Olivier, meu querido. Deus te abençoe muito aí. Gratidão, Olivier. Com essa Ariana, Olivier. Eu te mando no privado, Isabel, o vídeo que a Camila fez, maravilhoso. Tá? Vou botar no grupo para os meninos verem, que é o vídeo de abertura, né? E aí ficou muito bonito. Mando para Ficou você. lindo o trabalho, Camila, lindo. Ficou lindo, né? Ela Lindo. foi um achado, porque A você sabe apostila está linda, né? que tá linda, né? Eu vou mandar para eles, né, essa Tudo. semana. Mandar tudo para eles. E, enfim, fiquem bem. A gente está muito feliz, orgulhosa. As velhinhas do Gratidão pela ajuda. Sem você, eu continuaria lá em cima, não ia descer, não ia baixar, ancorar. As lamparinas estão sobre o alqueire. Tá lindo, Beth. Mória está ali, né? Porque o nosso grande sol. Nosso querido Mória. Todo mundo ali. Né? Saint-Germain representado na Drusa. E está todo mundo aqui. Ancorando. Só falta a foto do Hércules. Mas eu pensei em colocar, e tem a Delce, que você conhece. Quando mas ela aquele Hércules que a Camila conseguiu.
É lindo demais. Nossa, Aí poderoso. a Delcy virou para mim e falou assim: Beth, você não vai botar esse Hércules ali, não, ele vai tirar meu sono. Aí eu falei assim: tá bom, vou tirar o Hércules ali. Mas, enfim, ele tá muito lindo mesmo, não tá? Tá lindo. A Camila Lindo. foi um achado também. Ela falou assim: Beth, apareceu um Hércules aqui, vê se Foi é a esse. Camila que botou aquele xamã também. Não, o xamã fui eu que achei, as figuras todas fui eu que Aquele, encontrei. gente, eu olhando aquele xamã, tipo como é? Do Avatar, do filme. Eu digo, gente, eu conheço, mas ele conhece, ele está muito próximo de mim. Esses bigodinhos dele eu conheço. Era Neymar, minha gente. Eu fiquei arrasada, era Neymar. Mas não é Felipe, Fiquei não. maior viajando. Eu encontrei as figuras porque eu pedi, né? Eu falei assim, eu quero fazer algo diferente, então não quero fazer nada do que tem aí, eu preciso de coisas novas, vocês me mandem. Então, quando eu mandei, pergunta a Camila, eu consegui achar, assim, umas 10 figuras em menos de 5 minutos. Aí a Camila, Beth, onde está arrumando isso? Pelo amor de Deus, nunca vi, que coisa linda, ficou louca lá. E aí ela conseguiu juntar e fazer um misto bacana das informações, que estão perfeitas, né? Tão lindas. Olivier, a gente te ama. Nossa gratidão, tá? Ok. Em breve, Vitória. Ou Sim. Gratidão a vocês, muita Então, luz. uma boa noite. Tratem bem o Hércules de vocês, né? é aniversário da Andréia. No dia que a gente vai iniciar, é o aniversário da Andréia. Tá? Então, É, ela, no dia ela 9. se deu de presente a vivência. Quando ela viu o chamado, nesse eu vou, é o meu presente, é o meu presente. É. Que bom, que ótimo. Tá bom, e qualquer coisa que vocês precisem, que o grupo precise, pode contar comigo, com a Baba. Beijos, bênçãos. Eu agora estou na dúvida, não sei se eu levo a vassoura. O que que você acha, Isabel? Como é que é? Eu não sei se eu levo a vassoura. O que que você acha? Eu Não levo a sei. vassoura. Não, você pode trocar a vassoura por OVNI. Você vai de OVNI, a nave baixa lá. Tá, joia. Olivier, Deus te abençoe. Eu não sei se quem tirou foto, entendeu? Mas alguém tirou, Lia, alguém, o Lucas, tirou foto de todos nós. Ó, nenê, ó, nenê. Ele é lindo demais, tudo lindo. Ai, Vai aparecer na gravação. vai Aí depois aparecer, pode né? tirar um quadro. Mas tira aí, que tá tão lindo com o neném. O neném com o olho aberto, vai, Lucas. Tá bom. Beijo. Com Deus, Ok, Isabel, beijo. pode ir dando tchau aí, desligando as câmeras, senão nós vamos ficar aqui até Posso a gente. encerrar, né? Vamos Pode. encerrar então a gravação, tá, gente? Tá, beijo. Ok. Tá. Tchau. Tchau.